Olá, bom dia para você nesta manhã de segunda-feira, dia 27 de agosto de 2018, segunda-feira fria para danar, de um final de semana que também foi frio. Aquilo tudo que nós comentávamos na semana passada aconteceu. Calor na quinta, aí chuva e começou o frio na sexta, ou foi ao contrário, calor na quarta, começou o mau tempo na quinta, aí sexta melhorou, baixou a temperatura, sábado, não, sexta choveu ainda, né? Só um minutinho, eu preciso falar contigo, fica aí. Estou conversando com a Thalita aqui, viu, gente? E aí, no sábado já o tempo parou de chover, começou a melhorar e começou a esfriar. No domingo, a friaca lá daquele cara, sabe, né? Frio pra caramba! Ainda bem que esse domingo a gente acorda um pouquinho mais tarde, né? Pegamos o finalzinho do frio, mas mesmo assim foi um dia frio. E hoje de manhã não teve jeito, acordei 6 horas da manhã para vir trabalhar. Cara, tava 1 grau. 1 grau. Então, friozão danado. Vai continuar assim hoje e amanhã também, né? Depois muda a temperatura, daí vem calor, aí vem chuva. Agosto se despedindo. E também, mais uma estação, estamos chegando aos últimos instantes também do inverno, já começamos a ter influência da primavera. Mas enquanto isso o inverno vai dizendo, vão ficar com saudade de mim, né? Então pega um friozinho para vocês. Bom dia! Agora que eu lembrei que eu queria mandar para você, Thalita. Pois eu mando. Eu estive sábado lá em Vitimarsum, num concurso muito legal, promovido pela Prefeitura de Vitimarsum. Parabéns ao prefeito, às secretárias de educação, enfim, a que lá estavam, sobre esse projeto. É um projeto muito interessante, de valorização aos funcionários, aos servidores. Era um concurso de doces e salgados direcionado às merendeiras da Secretaria de Educação. E lá estive, juntamente com a Ana Maria Pitt, né, nossa querida Ana Maria Pitt, para participar do concurso. Eu fui jurado de uma categoria e foi dividido em 2 categorias, doces e salgados, né? Imagina o que eu comi. Ai, meu Deus do céu. Mas foi muito legal. Tem uma foto aqui com todos que participaram. Vou passar para você, tá, Thalita? E aí tu coloca no ar para a gente agradecer mais uma vez de coração a todo o pessoal lá de Vitimarsum. Estou aqui no dia do psicólogo, não poderia deixar de ser. Estou recebendo a visita de uma psicóloga, uma querida amiga, que deu um tempo, né, bem interessante para si, para alguém muito importante, e para a família também. A Roseli Bonfante, ela esteve várias vezes aqui no programa, falando sobre vários assuntos na área da psicologia, normalmente assuntos ligados a crianças, adolescentes, etc. e tal. E há alguns meses não, são 9 meses de gestação, mais 7 meses que nasceu, já faz mais de 1 ano que ela deu uma parada na vida para ser mamãe de novo. Querida, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Como é que está essa experiência de ser mamãe de novo? Depois de quanto tempo? Depois de 20 anos. Depois de 20 anos. Você tem um marido, aí tem um marmanjão de 20 anos e agora um bebê de quanto tempo? Um 7 bebê meses. de 7 meses. Isso. E aí? Está sendo ótimo, Chico. Assim, essa parada no início foi bastante difícil, né? Porque eu sempre fui muito viciada em trabalho e adorava estar na rua, adorava estar em movimento, adorava estar em contato com as pessoas e de repente, meu mundo se tornou um pacotinho, né? Um pacotinho de que nasceu com 3,5 kg e que usa fraldas e tem que trocar de vez em quando, né? Isso. Então, mas está sendo muito bom. Estou tranquila pelo fato de ter esse tempo com ele, né? De poder ter esse tempo, assim. Não vou dizer para ti que é sempre fácil, que é sempre tranquilo, que não existe aqueles momentos, ai meu Deus, tô aqui dentro de casa, né? Falei para a Thalita outro dia, tô me sentindo móvel já, né? Mas é importante, né? Eu olho para ele e penso, é importante esse tempo, vai chegar o momento que eu vou sentir saudade de estar com ele, né? E vou estar lá trabalhando e vou querer estar aqui com ele, enfim, esse tempo vai passar e eu preciso curtir o máximo que eu posso esse momento agora. Todo momento é importante curtir com filhos, né? Seja o que for, porque cada momento é único e específico. Naquele momento da vida, eu estava saindo hoje de manhã de casa e aí eu levo a minha neta na creche, né? Já aproveito e levo. E aí ela falou um negócio, eu nem lembro mais o que foi, mas foi uma coisa tão engraçada, tão inusitada, dentro do carro, estávamos eu, meu filho e a minha nora, que aí começamos todos a rir, né? E eu fiquei pensando, cara, esse momento não vai voltar.
Essa fase dela que ela está passando, eu dirigindo pensando, não vai voltar. Então, esse dia, esse momento, essa coisa que ela acabou de falar, eu tenho que curtir tanto, porque eu sei que daqui a pouco ela vai estar maior, vai estar na outra fase. E é isso, é viver o presente. É o grande barato, não é isso? Exatamente. De pensar que... Eu olho para o João, assim, né? Para o meu primeiro, que hoje tem 21 anos. Está namorando já, tá, né? Meu Deus do céu. E o Leonardo, agora nessa fase, antes de eu ter o Leonardo, eu pensava, nossa, que saudade do João pequenininho, né? Que saudade de brincar com ele, que saudade das coisas que a gente fazia. E não volta mais, né? E são demandas hoje, atualmente, totalmente diferentes, né? Porque o filho é filho da gente para sempre, né? É contrato vitalício, eu falo sempre, assinou, deu para tua cabeça. Exatamente. Querendo ou não. Chega um momento que a gente deixa de ter responsabilidade legal, digamos assim, né? Ah, fez 18. Não responde por ele. Isso. Agora, aquela responsabilidade moral, a parceria, o companheirismo, o laço, isso não deixa de existir nunca, né? Exato. Muitas vezes até além da própria vida. Aí já entramos numa outra área que é do espiritismo e que explica esses laços, o porquê de familiares e às vezes se perpetuam de outras formas durante várias e várias existências, mas não é isso. Hoje é o dia da psicóloga e não do espírita, vamos falar da psicóloga. Mas é da psicóloga que eu quero falar, porque nós temos a psicóloga ou o psicólogo como aquele ente, aquele profissional que estuda, que se capacita para nos dar um apoio, para nos dar uma orientação quando estamos em conflitos. Né, conflitos com o eu, né, o existencial, seja o que for, vamos, eu tenho dito muito aqui no rádio, lá na rádio e aqui na televisão, procure, alguém me dá preciso de uma ajuda, procure um psicólogo. Até parece que eu virei papagaio de pirata, porque eu entendo a importância de um profissional capacitado para nos dar aconselhamentos e direcionamentos. Acho que a grande sacada do psicólogo é isso, né? Mas de uma maneira, e não sei se você vai concordar comigo, o que eu quero dizer? Eu tenho um problema, certo? Está me dando um nó na vida esse problema, seja o que for. E isso está me incomodando, me dando um estado bem complicado. E aí eu vou conversar com um grande amigo. Esse grande amigo poderá ou não me dar um bom conselho, certo? Isso. Mas sempre partindo de uma relação de amizade que tem entre essas duas pessoas. Eu e esse amigo ou essa amiga, nós temos um laço de amizade muito profundo. Então esse conselho também está relacionado com esse laço. Ponto. Aí eu vou no psicólogo, na psicóloga, que também vai me dar uma direção muito, muito boa. A diferença é de que você tem uma capacitação técnica para isso, para entender o que está se passando comigo, e aquilo que você vai me orientar, vai me direcionar ou vai, de repente, me ajudar, foge desse laço. Não tem o peso do laço da amizade ou de um parentesco. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, sim, Chico. A gente tem exatamente essa questão de ser técnico, né? De olhar de fora. Se a gente se coloca numa certa distância do problema e olha as coisas de uma maneira técnica, de uma maneira objetiva, né? Sem o envolvimento emocional de uma amizade ou de alguém da família ou de um pai ou de um filho. Lembrando, assim, que essas relações, elas são fundamentais. Elas não podem deixar de existir. Não, com certeza. Até porque, assim, parece que a gente vai muito para os extremos, às vezes. Por exemplo, eu costumo falar isso muito com os professores e com as crianças. Parece que ninguém mais quer ouvir o problema do outro e dar uma palavra de amizade ou de carinho e de compreensão, e parece que a gente se fecha, sei lá, se por medo de errar ou de não falar a coisa certa, vai no psicólogo, né? Tem essa questão de que parece que tudo virou tema para psicólogo, certo. né? Tem que cuidar também, né? Tem que cuidar também, é não ir para os extremos, né? Nem tudo é uma questão para o psicólogo. Agora, quando é um problema que ele está se perpetuando na tua vida, que ele está te trazendo prejuízos, que ele está te impedindo de viver, e que você já falou com uma outra pessoa, com um amigo, com um parente, com um pai. Só com todo mundo. E que isso E não consegue sair daquele círculo. sair daquele círculo. Então é um momento de procurar uma ajuda profissional. Né? O perigo é não ir para os extremos. Nem tudo é para o psicólogo e nem tudo é para vizinho, para o amigo, né? Familiar. Separar as coisas, isso é importante. Ou seja, quando esse assunto não consegue ser resolvido, você já conversou com todo mundo, ele está influenciando o teu dia a dia, a tua vida, e você está se sentindo realmente complicado, aí poderá procurar um profissional, que é o psicólogo. Diferença de psicólogo para psiquiatra?
O psiquiatra, ele tem uma outra formação que é mais para a área médica e que ele vai receitar medicamentos. E ele não tem aquele tempo, algumas exceções, né, de sentar, de fazer aquela análise, de conversar, de analisar o discurso da pessoa que está ali na tua frente. O psicólogo não, ele faz a análise do discurso, ele faz essa interpretação de comportamento e ele não pode receitar medicamentos. O psicólogo, né? O psicólogo. O psiquiatra pode porque ele é médico. Exatamente. Ele é médico. Se falava muito num tempo atrás do analista, eu vou no meu analista, eu vou no meu analista. Né? O que é um analista? É um psicólogo? Ou é uma outra categoria? Essa digamos que é uma outra categoria, porque dentro da psicologia existem diversas abordagens, né? Então, eu sou terapeuta comportamental cognitiva, mais dentro da área cognitiva. Mas existem os psicanalistas, né? Que vieram lá seguindo a abordagem de Freud, da psicanálise. Então, esses comumente eram chamados de analistas, né? Então, são abordagens diferentes, com jeitos diferentes de ver o ser humano, a formação, o desenvolvimento. Não estou dizendo que um é certo, que um é errado. Eu vejo assim, que quando o profissional ele tem domínio da sua abordagem, ele sabe o que está fazendo, ele realmente pode ser um profissional bom com qualquer abordagem. E tem uma coisa que é interessante, está fazendo bem para ti, é bom. Exatamente. Mas tem que ser o verdadeiro bem para ti, né? Não me engana que eu gosto. Isso, exatamente. De fazer a pessoa se ver de uma maneira crítica, objetiva, né? E não tornar talvez alienada ou seguir uma crença ou uma doutrinação sem ser crítico naquilo que ele está acreditando. Você falou dos extremos, nem a direita nem a esquerda, fica no centro, parece até conversa de político, né? Mas não é. Mas tem que ter esse cuidado também de não ir aos extremos, certo? Isso é importante. E saber procurar na hora certa a ajuda de um profissional, que é importante. E também ter essa visão de que tanto o psicólogo, o analista, psicanalista ou então o psiquiatra, tem muita gente que acaba não procurando esse tipo de ajuda, que daí vai para o outro extremo. Isso é coisa de louco. Isso eu fico bem triste quando eu vejo, não, eu não vou procurar, fala até baixinho, fui no psicólogo, como se fosse um palavrão. As pessoas confundem um pouco esse negócio. Bastante. E o que é louco também é uma coisa muito... né? Muito relativo isso, né? O Freud já dizia que de perto ninguém é normal, né? Olhando bem, está todo mundo no mesmo barco. Eu já tive pais, eu trabalho no serviço público, eu já tive pais que se negaram a conversar comigo porque, o meu filho não é louco, aqui em casa ninguém é louco. Então, existe muito ainda esse preconceito, né? De que psicólogo, psiquiatra é coisa para louco. E não é. Hoje o psicólogo ele está inserido em diversas áreas. A gente está conversando aqui especificamente de uma área do psicólogo, que é o atendimento clínico em consultório, de fazer análise, de atendimento individual. Mas o psicólogo ele está inserido nas escolas, ele está inserido nas empresas, nos hospitais, no esporte. Então, o psicólogo ele pode contribuir de diversas formas, né? Na educação, por exemplo, posso falar com mais propriedade da educação, que é a minha área. Eu vou contribuir de que maneira que a criança aprende melhor, sem fazer o atendimento clínico, né? Sem pegar aquela criança e ir lá para o consultório e atendê-la. Não, eu vou fazer formação junto com os professores, para ver o que está funcionando, o que não está, de que maneira que a psicologia pode contribuir para a educação, que maneira que a psicologia pode contribuir para o esporte, por exemplo, né? Na última Copa se falou tanto de que o Tite dispensou o psicólogo da equipe. Deu que deu, olha aí, ó, Tite. Olha aí, ó. Estamos de novo. Então, o psicólogo ele está inserido em diversas áreas, né? E não se restringe só ao atendimento clínico, individual, em consultório. Para quem está interessado nesse instante, que legal, sempre eu acho que eu vou seguir. Nós temos o curso aqui em Rio do Sul, certo? E como é este curso? Na época que eu fiz, né, que esse ano já se completa 10 anos, é um curso de longa duração, presencial, 5 anos. Agora, eu não sei exatamente como é que está a grade, mas eu fiz 4 anos de formação teórica, daí no último ano a gente fazia a formação prática, então fazia o atendimento em consultório. Certo. E escolhi uma determinada área para fazer o estágio, né? O estágio na área que a gente queria seguir. Então, na época eu também já fiz na área da educação, que é o que eu sigo até hoje.
né? Então, é um curso de 5 anos, muito estudo. E tem que estudar mesmo, sabe por quê? Porque você está tratando com um material extremamente complexo que é o ser humano, certo? Independente se você vai atendê-lo em consultório ou aplicar a psicologia em grupo, seja o que for, você está tratando com o ser humano. É um campo fértil esse negócio, a mente humana. Você sabe que você planta lá, pode ter bons frutos ou pode ter frutos ruins. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. É por isso que a gente tem o nosso conselho de ética, né? A gente tem um código de ética que a gente tem que seguir e que nós somos não monitorados, mas a gente tem esse código de ética que a gente precisa seguir porque a gente está lidando justamente com isso, com seres humanos. A gente não vai dar uma medicação que pode fazer mal a uma pessoa, mas a gente pode dar uma orientação, a gente pode falar alguma coisa que vai fazer muito mais mal do que... O que eu dizia, eu me relatei lá no começo, quando eu falei de um grande amigo, muitas vezes não, a gente vai pedir uma ajuda para uma pessoa que é da nossa relação e não é tão grande amigo assim, né? E que quer botar lenha na fogueira, quer apagar fogo com gasolina, né? Ai, amiga, se eu fosse você, amiga, ou então, ô, querido, faz isso aí, cara, pô, show de bola. E aí tu vai na conversa e dá uma caca do caramba. Quando você procura um profissional, você tem essa certeza que pelo menos lá você vai estar sendo muito bem orientado. Mas essa é uma responsabilidade do profissional, quando ele está atuando nessa vida dessa pessoa. Tem que ter muita sensibilidade. Muita sensibilidade, porque a questão da relação do psicólogo e o seu paciente, ou o seu cliente, digamos assim, ele também passa pela relação em si. Não só pela análise, por aquilo que o psicólogo vai falar, mas hoje existem vários estudos que colocam que a relação entre o terapeuta, né, que também é chamado de terapeuta, psicólogo, e o seu cliente ou paciente, né, depende de como a gente fala, também surte efeitos na pessoa que está ali através da relação. Então, precisa ser uma relação de respeito, precisa confiança, com certeza, né, para aquilo que acontece ali dentro do consultório, que fique ali dentro do consultório. Mas, mais uma vez, lembrando que tudo aquilo que o psicólogo está oferecendo é baseado, não, eu acho que é estudo, né? Tem técnica. Tem que ser, né? Tem embasamento. Não é no eu acho, né? Não pode ser. Tem embasamento, não é isso? Tem que ter. Todo psicólogo, ele precisa ter uma abordagem. E como eu falei antes, existem diversas abordagens. A psicanálise, a terapia cognitiva, a Gestalt, a terapia sistêmica. São várias abordagens dentro da psicologia. O que o psicólogo vai escolher é de acordo com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele se identifica. Mas, naquilo que ele escolher, ele tem que ser bom naquilo que ele faz. Quando você era apenas uma menininha estudante que queria ser psicóloga, você imaginava a psicologia de um jeito. Aí você foi, estudou, se formou, se capacitou, hoje você tem 10 anos de carreira. Era a mesma coisa que você imaginava antes de fazer o curso? Nossa, não era. Totalmente Eu vou ajudar diferente. todo mundo, vou dar conselho para todo mundo. Exatamente. Não vou deixar ninguém triste. Exatamente. Era assim que pensava. Olha, vou mudar o mundo. Até que, na verdade, quando eu era criancinha e estudava, eu queria ser professora. Né? Nem passava pela minha cabeça ser psicóloga. Certo. Então, depois, quando eu vim morar para Rio do Sul, que agora já fazem bastante tempo que eu estou aqui, e aí eu, quero fazer uma faculdade, o que eu vou fazer? O que é possível eu fazer? Então, né, fui ver os cursos, então eu escolhi a psicologia, mas de certa forma não foi, porque se eu pudesse escolher mesmo, Chico, eu ia fazer medicina. Medicina. Isso sempre qual a especialização? Neuropediatra, alguma coisa com criança, que eu adoro, né? E com cérebro, que eu adoro também. Mas, enfim, a psicologia é o que estava dentro do meu alcance e que seria nesse contexto do que eu gostaria. E na época que eu comecei a fazer, eu até brinco às vezes, que depois de 10 anos de formado, que daí se pergunta assim, por que você escolheu a psicologia? Todo psicólogo, ele tem uma resposta assim, nossa, eu escolhi porque eu queria... Bonita, né? Aquela coisa bonita, né? Sempre fui muito interessada no comportamento humano. Na época, quando a gente faz psicologia e começa lá... O discurso está lá, né? O discurso está lá, eu quero me conhecer melhor, eu quero ajudar o meu vizinho, eu quero ajudar a minha família. É bem reduzido, né? Então, mas... Que bom que a gente faz e tem essa possibilidade de ir mudando, porque o curso de psicologia,
ele é um curso que transforma a gente, né? Eu vejo assim, pelo menos, eu estou falando por mim, né? Não vou falar por outras pessoas. Espeto e Pau? Às vezes sim. Que transforma as pessoas, mas você é ser humano, como eu, como o Paulinho, seja quem for, tá lá, né, com seus traumas, dramas, com certeza. Conceitos, preconceitos. Se resolvesse todos os problemas, aí eu indicaria todo mundo fazer psicologia, né? Faz a universidade, pronto, acaba o problema. Exatamente, mas não é bem assim. Quando a gente se vê numa situação envolvido emocionalmente, é totalmente diferente, né? É que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Às vezes isso acontece. Mas isso é importante na profissão da psicologia. Eu acho importante, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por quê? Cara, você já notou que tem pessoas que naturalmente têm um dom fantástico de ver o ser, entender o ser e dar conselhos fantásticos. Já notou isso? Sem embasamento técnico. São pessoas que entendem o ser humano com uma facilidade fantástica. Legal isso. Mas quando você faz o curso ou você tem esse dom natural, é importante você entender que muitas vezes não quer dizer que você se entenda, mas que você ajude o outro a se entender. Né? Acho que isso tem na psicologia, é essa questão de, eu tenho os meus problemas, eu tento melhorar a cada vez mais, mas aquilo que eu sei eu consigo ajudar muitas outras pessoas, a fazer com que elas se entendam. Tem alguma coisa disso também? Tem, e a orientação, uma das orientações do curso é que a gente faça a terapia, né? De que a gente também passe por esse processo de análise, enfim, para que a gente também se compreenda e se entenda. Mas não significa que a gente fique imune aos problemas, às adversidades da vida. Isso é natural, né? Tem uma coisa que é fantástica também, que é uma carga energética, né? Você atende todo o dia inteiro num consultório com diversos problemas, os mais variados possíveis. Pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas traumatizadas, pessoas abusadas física e mentalmente também, pessoas que passaram por catástrofes na vida e que vão lá e jogam para você. Né? Tem que ter uma maneira de se proteger disso também. Tem, né? A gente precisa ter uma válvula de escape, né? A gente precisa saber separar o que é da pessoa que está ali comigo, do meu cliente, do meu paciente, e aquilo que eu não posso levar para mim. Então, isso tudo também são técnicas que a gente vai aprendendo e no curso, mais que a experiência, a prática, né? Sob um olhar vigilante e crítico do terapeuta, do psicólogo. Sobre si mesmo, né? Isso, a gente vai aprendendo a separar. Né? Esse é o momento dele, estou inteiramente aqui para ele, mas quando ele sai do consultório, eu preciso, o que é dele e o que é meu é meu. Fica lá, não me apego àquilo, não me pertence. Isso mesmo. Muito bem, 10 anos depois valeu a pena? Com certeza, eu acho que eu escolheria de novo. É uma grande profissão. É uma grande profissão, mas incrível. Tem que ter esse olhar sensível sobre ela, né? Isso. Para exercê-la é preciso muito conhecimento e muitas regrinhas que são fundamentais. Estudo, ética, né, dedicação, respeito e sensibilidade. É importante. Como qualquer outra, né? Como qualquer outra. Essa regra vale para todo mundo. Para né? todo mundo. Muito bem, querida. Esse é o conselho? Esse é o conselho. Que você dá a esse povo todo que está querendo fazer psicologia aí? O melhor conselho que eu dou é estudar sempre. Estudar sempre, se analisar, fazer terapia. Isso é importantíssimo. E respeito ao outro. Muito bem. Legal. Roseli Bonfante, psicóloga como profissão. Hoje, dia 27 de agosto, dia do psicólogo. Mãe por opção. Né? Como é que teu filho de 21 agora ele está? Isso. O João? Como é que ele está vendo o irmãozinho? Como é que está essa relação dos dois? Está sendo muito bacana. O João, ele é bem diferente, assim, eu já vejo que ele é bem diferente do Leonardo, e o João é muito na dele, muito tranquilão, né? Muito light, assim. Mas eles estão se dando bem, pega assim. No colo? Pega Troca no colo. Fralda? Não. Calma, né? Não, vamos lá. Devagar. Para isso, você tem um baita de um parceiro. Tenho, o Kleber, que está sempre marido. comigo. Isso. Que está lá fora cuidando do neném. Que está lá fora cuidando do Leonardo. Tá bom, querida. E que sem ele, certamente, as coisas teriam sido muito mais difíceis. Então, a você, agradeço. E as psicólogas e psicólogos que já passaram por aqui, eu vou citar algumas
não querendo deixar as outras de lado, mas a Marion, a Mari, a Josiane, são queridas amigas que já deram tanta contribuição em vários momentos aqui no programa. E a você também, muito obrigado, parabéns pelo dia de vocês hoje. Chico, eu também quero mandar um beijo bem grande para as minhas amigas, colegas do serviço público, da psicologia. Estou voltando, e que elas dão um duro danado, e que elas se dedicam, são profissionais excelentes, então quero mandar um beijo bem grande para elas também. Eu sei que eu nem passei perto de representá-las aqui, mas eu quero que elas se sintam abraçadas nesse dia do psicólogo. Com certeza serão. Legal, gente. Olha só, a gente vai para um intervalo, já eu volto com a Rafaela, da Rafaela Cristiane Machado, que você conhece, né? Conheço. O Mundinho Pequeno, né? Lá de Pouso Redondo. Lá de Pouso Redondo. Mas vai estar aqui pela primeira vez apresentando o seu artesanato. Um minutinho só.